E é sobre esse assunto que a gente segue conversando aqui no Jornal Cultura com Vanessa Dias, vice-presidente da Comissão de Proteção dos Direitos de PCDs da OAB Pará, e também com Tice Lima, que é psicóloga. Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Além de especialistas, vocês também são mães atípicas, não é verdade? Isso, eu sou uma mãe atípica, eu tenho um filho com múltiplas deficiências, ele tem paralisia cerebral, ele tem baixa visão, ele tem uma mutação genética rara, ele tem um tipo de epilepsia também de difícil controle. Então, assim, esses primeiros dados que foram notificados agora pelo IBGE, eles são extremamente importantes. Ainda são, eu digo assim, iniciais, porque esse é o primeiro momento que nós efetivamente temos um censo no qual é verificado os diversos tipos de deficiência. Quando a gente está falando do autismo, ainda não tem a questão dos níveis de suporte. Essa primeira abordagem que foi feita do censo foi somente se a pessoa tinha o diagnóstico de transtorno do espectro autista, não chegou a fazer esse levantamento, qual o nível de suporte. Acredito que nas próximas pesquisas que serão feitas já será possível fazer essa inclusão dessas informações, e isso ele vai ser muito importante, justamente para quê? Para quando o nosso estado, o nosso município, o nosso governo for fazer o levantamento de quais são as políticas públicas necessárias para esse público, efetivamente aonde é necessário a intervenção, de que forma pode ser feita justamente essa adaptação para aquela pessoa com deficiência, para aquela pessoa com autismo. Exatamente. Tice, para você que é psicóloga, dados como esse ajudam também no processo de atendimento. Sim, exatamente. Como eu sou psicóloga, eu me especializei nessa área do autismo. Eu fui buscar o gerenciamento de crises comportamentais também, porque há 2 anos e meio atrás, antes de estar formada, antes de estar atuando como psicóloga, eu comecei a participar de eventos que promovia a roda de conversa entre mães, né? E vivenciar dentro de casa o autismo, nível 2 de suporte, meus 2 filhos são TEA, eu percebi um desafio muito grande, né? Então, durante a minha carreira profissional que eu iniciei e antes como estagiária, eu busquei esse conhecimento, porque os profissionais hoje têm ainda essa falha muito grande, né, de conhecer de fato o transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a gente já até pode fazer um diagnóstico precoce. Então, eu vi a necessidade das mães quando buscavam um profissional que não era especializado nessa área, né? E esse censo, ele traz uma importância muito grande, porque para trazer, além dos dados, a importância de investimentos em pesquisa científica, a importância que aquele profissional na escola precisa estar capacitado, né? A gente não tinha um dado brasileiro com essas informações, e hoje nós temos. Então, eu preciso promover políticas públicas a partir desses dados para provar o quantitativo de pessoas que precisam ser atendidas por profissionais qualificados, né? E promover uma vida funcional para aquela criança, com profissionais qualificados que vai promover um diagnóstico correto, vamos dizer assim, porque a gente percebe também que as mães buscam uma informação e às vezes o profissional não dá aquela devida informação correta, né? Às vezes nem uma esperança, que às vezes a mãe já vem aflita, né? Então, quando você recebe um profissional que tem uma qualificação nessa área, a mãe se sente até um pouco mais acolhida, né? Com uma esperança que o filho dela vai desenvolver aquela habilidade que ele está apresentando atraso ali naquele momento, né? Então, é de suma importância essa pesquisa para promover profissionais qualificados, mais vagas também de pessoas, vamos dizer assim, os ATs na escola, que é de suma importância também, né, para essas crianças que estão na escola. Perfeito. Agora, com os dados dessa pesquisa, qual a expectativa de vocês também para o avanço de políticas públicas? Pelo menos que nós observamos no levantamento do IBGE, é muito interessante porque, assim, embora muitas pessoas acabem achando que PCD e autismo é a mesma coisa, não é. A pessoa com autismo, ela é equiparada a uma pessoa com deficiência, mas ela não é uma pessoa com deficiência. E quando nós trazemos isso em números, nós percebemos uma grande diferença. Quando a gente está falando de autismo,
esse número, justamente pela questão do diagnóstico, ele é maior, de 0 até os 10 anos, 14 anos. Após isso, os gráficos eles começam a cair. E aí entra justamente naquela questão do diagnóstico tardio, que hoje em dia nós temos muitas pessoas com 20, com 30, até 40 anos, agora sim estão sendo diagnosticadas, procuraram um profissional para poder verificar o que está acontecendo, porque eu tenho um comportamento diferente, porque eu não consigo compreender certas coisas que acontecem comigo. Então, eles acabam buscando, acabam tendo esse diagnóstico posterior. Quando a gente está falando da pessoa com autismo, o gráfico já é diferente. Já o número de pessoas com deficiência nessa primeira infância, até mesmo até os 20, 30 anos, ele é muito pequeno, ele é muito baixo. Quando a gente chega a partir dos 60 anos, esse gráfico ele aumenta exponencialmente. Ele chega assim, números, quando você observa assim, as colunas, elas sobem muito, justamente porque a gente verifica que, conforme vai passando a idade, até mesmo pela questão física, questão do nosso corpo mesmo, ele começa a apresentar aquelas deficiências. Tanto é que no próprio levantamento apontou o quê? A deficiência visual como o maior número. Posteriormente, a deficiência física, que é que eles também chamam de motora. A gente começa a perceber que está muito vinculado à questão da idade. Quando a gente traz isso para as políticas públicas, a gente começa a perceber o quê? Que é necessário fazer. Quando eu falo da questão de autismo, é necessário que eu faça, pelo menos, interceda primeiramente para esse grupo de pessoas vulneráveis, que vai ser da primeira infância, que vai ser de 0 até 10 anos. E quando eu estou falando de pessoas com deficiência, a intervenção ela já vai ser o quê? Para esse outro público, a partir de 60 anos em diante. Então, assim, é bem interessante quando a gente equipara, quando a gente coloca assim um dos lados e a gente observa isso. Outra coisa que também é muito interessante quando a gente verifica essa questão das políticas públicas, quando a gente está falando de pessoas com deficiências, o maior percentual vai ser de quê? De pessoas pardas e negras. Quando a gente fala de autismo, o maior percentual vai ser o quê? De pessoas brancas. Se a gente analisar simplesmente esses números aleatórios, vai parecer o quê? Que as pessoas com autismo, em maior parte, são brancas. Enquanto que quando a gente faz uma análise interseccional, a gente observa o quê? Que, na realidade, a gente está falando de diagnóstico. Porque, infelizmente, pessoas brancas, sim, têm uma melhor qualidade de vida, têm mais possibilidades de emprego, de rendas e conseguem o quê? Fazer um diagnóstico inicial de forma mais fácil. É muito mais difícil uma pessoa vulnerável financeiramente conseguir esse diagnóstico, porque ela vai depender do SUS, vai depender do plano de saúde. Maravilha. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês hoje aqui no Jornal Cultura, falando de um assunto tão importante. Obrigada. Obrigada. Obrigada.